Eu te peço perdão. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos, boa noite amigos, boa noite, uma felicidade estar aqui de novo. A gente torce para quarta-feira chegar logo, é uma ansiedade preparando algum tema. Quando a gente pensa no tema, você demora para resolver, quando resolve, passa rápido, quando você percebe que já chegou a quarta-feira, é um sentimento de dúbio, de que passou rápido, mas ao mesmo tempo é uma ansiedade para ver as pessoas, né? Muito gostoso ver o rosto de todos aí. Eu estimulo todo mundo a abrir o seu vídeo, porque cada vez mais aí dentro dessa pandemia a gente está necessitando ter um contato um pouquinho mais próximo, ver o rosto das pessoas, né? Aí a Andréia fez um tchauzinho agora. Isso aí, Andréia, Oda, todo mundo, Rosângela, pessoal que puder abrir aí, Mari, né? É um prazer estar com todos, viu? Muito bom. Bom, gente, nós temos então hoje o bate-papo com o Gustavo Ramos Mello, um grande amigo aí do Eurípides e um orador de mão cheia, um historiador, advogado, uma pessoa de uma cultura, de uma bondade, de um coração que eu admiro muito e fizemos amizade há alguns poucos anos, né, Gustavo? Mas é uma amizade muito forte, muito boa, com muito carinho. Tenho muito apreço por ele, pela família, e sei que o trabalho que é desenvolvido na Casa Eurípides que eu frequento é um trabalho muito sério, de muita relevância, e a gente vê através da frequência das pessoas e dos resultados que vão ocorrendo, né? Então isso me anima realmente a continuar fazendo esses bate-papos, essas lives, mesmo. E a gente estava trocando uma ideia antes aqui da reunião sobre o que será dessas lives após abrir, né? Ou após a vacina, talvez, né? Quem sabe após a vacina a gente possa voltar, não com uma capacidade de 20%, mas com 120% das pessoas na casa, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho, a gente tem que controlar a ansiedade, mas vai acontecendo devagar. E a gente tudo tem sua hora. E o que vai acontecer, a gente mais ou menos prevê que não vão acabar essas lives, né? Elas hoje se explodiram realmente, todos os palestrantes mais conhecidos, oradores aí estão fazendo as suas lives, e de muita utilidade, de essencial em outras doutrinas, outras religiões, outras igrejas, outros cultos também estão acontecendo. E isso é muito importante, é essencial porque, inclusive, está reunindo pessoas que não estão habituadas a ficarem juntas, né? Então, não tem a facilidade de se deslocar fisicamente até o centro espírita ou até a sua casa de culto respectiva, e isso aproxima a gente. Às vezes fica um pouco frio, né? A gente fica só ouvindo, às vezes não dá para abrir o microfone de todo mundo, mas eu tenho certeza que existe um aconchego no coração quando a gente ver o rosto das pessoas. O Tony, tão querido, estou vendo aqui do meu lado, né, Tony? Olha lá, está do ladinho ali. Joia, a Patrícia embaixo da minha foto, a professora do outro lado, e assim por diante, todas as pessoas, com muito prazer a gente vai encontrando. E o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema que, para quem está dentro da doutrina, para quem está habituado, para quem frequenta a casa, para quem tem uma leitura mais assídua, o tema da obsessão e da mediunidade, ele é mais ou menos conhecido, né? Mais ou menos, a gente ouve muito falar. Agora, aqueles que trabalham nessa área são poucos, realmente. Mesmo nas casas espíritas, é um trabalho diferenciado, é um trabalho cuidadoso, meticuloso, carinhoso, que necessita de realmente
pessoas que tenham um controle tanto emocional quanto de conhecimento e um coração aberto para aquilo que aconteça, porque a predisposição da pessoa é importante também. É obviamente que nós temos a proteção dos guias e a casa é muito bem protegida nesses trabalhos de desobsessão, de trabalho com irmãos mais necessitados, de mais difícil trato, mas a gente sabe que as pessoas também têm que ser especiais. E algumas passam pelo trabalho, outras passam e ficam, e vão ficando, né? E o Gustavo é um desses que fica e trabalha nessa área, assim como outras pessoas que estão aqui com a gente. A gente não tem como nominar a todos que participam desses trabalhos, mas a gente pensa o seguinte, imagina que mediunidade a gente já falou um pouquinho, mais conhecido um pouco, né? Então é a relação entre dois seres vivos, a gente já disse algumas vezes aqui que é a mediunidade, né? Essa intuição e de diversas outras maneiras que acontece, a psicofonia, a psicografia, a intuição, etc. E se é difícil da gente se relacionar de um com o outro, imagina quando a gente tem irmãos mais difíceis, né? E ainda em outro plano espiritual, né? Então imagina alguém na sua casa ou alguém na sua família, no seu trabalho, no qual você tem dificuldade de se relacionar e que você tem alguma ressalva ou tem alguma dificuldade quando encontra essa pessoa. A gente sempre tem alguém que é assim e a gente não consegue lidar muito com ela. Imagina quando você faz um trabalho de desobsessão. O Gustavo vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona, quando existem irmãos que até nos desafiam, né, muitas vezes, né, e até nos confrontam dentro das nossas não qualidades, né, para a gente não ser indelicado e falar dentro dos nossos defeitos, né. Então, se é muito difícil tratar com encarnados, imagine com os encarnados e que ainda tenham intenções diferentes das nossas, né. Então, dentro dessa ideia, é que a gente pediu para o Gustavo falar para a gente a respeito de mediunidade e obsessão. E aqui a gente vai completando uma série de programas e dentro da mediunidade falta mais um ainda, que é infantil. A semana que vem a gente vai trazer mediunidade infantil, como lidar com ela. O que é, a partir de que idade, né? Como isso influencia na vida da criança, como isso afeta a vida da família. A gente sabe através dos filmes e dos livros que é uma coisa que impacta muito quando você vê uma criança que tem uma mediunidade latente e começa a ter manifestações dentro da casa. Se a casa for ainda dentro de uma doutrina que aceita a reencarnação e aceita a manifestação espiritual, muito bem, é um pouco mais fácil. Agora, se não aceita, é bem mais difícil, né? A gente sabe como isso pode acontecer e é interessante que a gente saiba como lidar, porque pode estar dentro de casa, de repente, ou dentro da nossa família, né? Essa é uma questão bem preponderante. E também temos depois do dia 5, que é a semana que vem, infantil. Depois do dia 5 a gente vai ter também uma pessoa, uma historiadora bastante conhecida no Rio de Janeiro, que vai falar aqui para a gente bastante a respeito de preconceito. Preconceito e espiritismo. Um tema que a gente necessita ouvir. Necessita ouvir porque todos nós já passamos por fases diversas de respeito às diferenças. E hoje, com certeza, a gente está tentando melhorar e está tentando enxergar as coisas de maneira diferente. E todos estamos destinados a uma missão. Então, dentro dessa missão, não existe diferença entre os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, a gente vai tratar dessa delicada questão de o preconceito e o espiritismo, no dia 5 de agosto. Então, Gustavo, a gente vai passar daqui a pouco para você, então, a palavra. Hoje não vai ter vídeo, nós vamos direto para o Gustavo. O Gustavo tem aí a retórica que não nos deixa nem passar o vídeo, viu, Gustavo? Você vai ser a referência de hoje. A sua fala vai ser a sua própria referência, olha a responsabilidade, hein? E eu lembro que todas essas quartas-feiras os vídeos estão gravados. Para quem quiser assistir os diversos temas, quem quiser se inscrever, no YouTube acabou ficando um canal. O canal ele chama Rede Fraternidade Espírita, ou podem colocar o meu nome, porque ele está como apelido, a Rede Fraternidade. Walter Bonaparte Júnior, com W, aparece meu rosto, embaixo Rede Fraternidade. Tem lá alguns inscritos e a gente já tem 30 ou 40 vídeos já colocados ali. Os vídeos da casa estão na Casa Eurípides e os vídeos da quarta-feira estão no canal da Rede Fraternidade. Bom, é com muito prazer então que a gente recebe o Gustavo hoje. Vamos abrir o microfone aqui do nosso bom amigo Gustavo, para a gente poder trocar uma ideia a respeito disso, né, Gustavo? Vai ter um tempo para você falar e as pessoas estão incentivadas aí a fazerem perguntas também. Quem quiser ouvir uma parte
do bate-papo do Gustavo, que às vezes a gente tem uma pergunta no começo de uma palestra, quando vai perceber o cara já falou, né? A gente já fez a pergunta e ele já respondeu. Então vamos esperar aí os seus 20 ou 30 minutos e o que começam a aparecer de dúvidas. Quem quiser fazer pergunta pelo chat, a gente vai selecionar algumas e mais para o final a gente vai colocar para o Gustavo responder, tá ok? Então acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, e a música que eu coloquei do Ho Oponopono acho que vem bem aí de acordo, né, com o nosso tema, que o que ela fala? Ela fala: sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Então acho que o Gustavo pode sentir nessas palavras, nessas expressões, nesses sentimentos que vêm do coração, como coisas extremamente ligadas ao trabalho da desobsessão, né? Então, me perdoe, está intimamente ligado. Eu te amo, ele simplesmente não existir, não existe esse contato, né? O obrigado, né? Eu sinto muito. Então, Gustavo, então sem mais delongas, a palavra é sua, então. Fica à vontade. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Que Jesus seja conosco, nos acompanhando nesses momentos onde poderemos refletir, discutir acerca de um tema tão importante, que envolve a relação, o relacionamento nosso com a espiritualidade. Mais ainda, mais do que isso, que envolve a inter-relação das mentes, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E percebemos que a proposta... Só um minutinho, gente, deixa eu só... Não deu certo aqui, eu vou desligar na... Peraí. Pronto. Gustavo, se der algum problema e cair, não tem problema. A gente espera, você entra com o telefone e aqui senão vai dar microfonia. Desliguei porque estava dando o eco do meu celular. Isso. Agora tá bom. Então, sobre a égide de Jesus, sobre as bênçãos de Jesus, que nós em prece pedimos, então, a proteção para que possamos dar início à conversa da noite. E a proposta do Walter, colocando-nos a temática mediunidade e obsessão, num primeiro plano, nós observamos que tanto a mediunidade quanto a obsessão tratam-se de dois conceitos que diz respeito à influenciação que existe entre nós e a espiritualidade. Então, nós percebemos, no primeiro plano, que tanto mediunidade quanto obsessão refere-se à comunicação, relacionamento, interferência que existe entre dois espíritos, duas mentes, impactando, que existe duas mentes, impactando o outro. E é interessante falar isso, porque no primeiro momento, nós, ao falar de obsessão, nós verificamos que é a interferência obsessiva, trata-se da interferência de uma mente externa na nossa individualidade. Então, eu gostaria de antemão, estabelecer um princípio. A interferência, a influenciação obsessiva, ela não ocorre somente entre espíritos desencarnados para conosco aqui na Terra. A obsessão refere-se à interferência e influenciações de mente para mente. Então, um espírito encarnado pode estar obsediando um desencarnado. Pode ocorrer de haver um processo obsessivo entre dois espíritos desencarnados. Assim como há diversos casos de obsessão entre dois espíritos ou mais aqui na Terra, encarnados. Então, nós verificamos, para que ocorra a influenciação obsessiva, basta apenas que existam interferências mentais externas nas nossas mentes, independentemente da origem dessa mente estar encarnada ou não.
Por isso é muito comum, às vezes, o obsessor estar encarnado e a vítima, o subjugado, o obsediado, estar desencarnado. Porque essa é a relação de vínculo mental que provoca os processos obsessivos. Mas Kardec, ao abordar o assunto, ele parte da premissa geral que o processo obsessivo refere-se, então, a uma ação persistente de um espírito desencarnado sobre um indivíduo encarnado. Uma ação persistente. E essa ação, então, que se chama influenciação, Kardec aborda este assunto no Livro dos Espíritos, quando faz a pergunta de número 459, da seguinte maneira: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos respondem para Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vejam, Kardec está perguntando se os espíritos influem em nossos pensamentos. E os espíritos respondem, dando a seriedade na sua resposta quanto a esse fenômeno, dizendo que eles influenciam os nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos. E muitas das vezes são eles, os espíritos desencarnados, que nos dirigem a vida. Então, essa relação nossa com mentes externas, ela se faz de uma forma muito ostensiva. E vejamos, para aquelas pessoas que estão pela primeira vez tendo contato com esses conceitos de relacionamento obsessivo, eu costumo sempre pedir para que tentem buscar dentro do seu conceito de vida, do seu relacionamento cotidiano, quantas experiências obsessivas nós participamos ou nós nos submetemos normalmente no processo aqui na Terra de viver, onde nós percebemos que pessoas que se relacionam conosco em família, pode ser um filho, um pai, um parente, ou pessoas que se relacionam conosco profissionalmente, no trabalho, nas relações de negócios, de clientes, ou até mesmo nas relações de estudo, nas academias, nas escolas. E nós percebemos, então, que nas relações há pessoas que impactam-nos de uma forma muito forte, criando simpatias ou antipatias, aversões ou atrações, onde nós depositamos certo amor ou muitas vezes nós sentimos uma reação negativa de ódio ou de raiva. E muitas vezes estas pessoas que nós temos a conta de pessoas que nos influenciam, elas passam muitas vezes a ter um magnetismo muito forte, influenciando as nossas decisões, as nossas escolhas, muitas vezes perturbando a nossa vontade. Quantas vezes nós vemos dentro de um lar, tanto a esposa quanto o marido sendo subjugados um ou pelo outro, e é uma prisão mental, onde a pessoa muitas vezes se entrega, ela não consegue realizar ou expressar a sua própria vontade, não consegue se libertar. É como se a presença da outra pessoa, além de nociva,
passa a se tornar viciosa. Ela tem consciência que tem que se afastar de determinada pessoa no trabalho, que essa pessoa está influenciando-a de uma forma a prejudicá-la e fazer com que ela escolha determinados caminhos contra a sua vontade, entre aspas, porque as decisões ainda são dela, mas que constantemente ela quer se separar dela e não consegue. Então, o processo obsessivo, muitas vezes nós não precisamos nos buscar as entidades desencarnadas para entender o relacionamento da obsessão. Nós encontraremos processos obsessivos materializados aqui na Terra entre duas pessoas que servirão como exemplos para nós no estudo da noite. E observemos que a pessoa hoje em estado de subjugação sobre influência mental externa, ela ou se encontra numa situação que independe de mediunidade. Isso é importante nós estabelecermos, porque muitas pessoas acreditam que a relação de mentes se influenciando seja processos mediúnicos. Na verdade, a nossa mente hoje, ela trabalha constantemente, ela funciona constantemente através de padrões vibratórios. E a vibração da nossa mente, ela é produzida, ela é gerada por nós de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as nossas afinidades. Por isso que, na maioria das vezes, os processos obsessivos estão interligados, relacionados, originados diretamente nas nossas vontades, nas nossas escolhas, nos nossos desejos. Não há como fugir disso. Pois bem, falar hoje de obsessão, em primeiro lugar, a partir do conceito que a obsessão é essa interferência mental, onde uma mente estaria influenciando uma outra mente, nós criamos uma ideia de que há um algoz e uma vítima. Isso é muito perigoso, porque dentro da doutrina espírita criou-se a ideia que o obsessor sempre é uma entidade, um espírito inimigo, e o obsediado é sempre uma vítima, um coitado que está sendo subjugado indevidamente. Na lei de Deus, que rege o universo, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Ninguém está refém de espíritos desencarnados. Ninguém está refém de espíritos encarnados que possam nos prejudicar na vida aleatoriamente. Tudo se encadeia, tudo se interliga dentro da justiça divina. Nada acontece por acaso. Quando nós recebemos casos de obsessão, nós não podemos descartar que não se trata de um agressor e de uma vítima, mas se trata de uma relação de identidade entre dois espíritos, onde, naquele momento, um deles está vitimizado, mas que se permutam entre eles a agressão e o prejuízo da relação obsessiva.
Eu digo isso porque, se nós buscarmos as causas da obsessão, a origem dos processos obsessivos, aquela vítima, ela pode ter sido um algoz, ela pode ter sido provocador da relação de dependência, ou de fúria, ou de ódio daquele espírito obsessor. A nossa visão, a gente só vê a pessoa sendo obsediada, porque nós não conseguimos, muitas vezes, nas nossas limitações mediúnicas e de entendimento, verificar que, muitas vezes, aquela vítima, que parece ser uma pessoa que está sendo, de forma indefesa, subjugada, ela, muitas vezes, é um espírito que se comprometeu por ações deliberadas e criou a própria situação, prejudicando o obsessor, provocando o obsessor naquela situação de dependência mental. E olhem, quando eu falo dependência mental, é importante a gente verificar que, se hoje nós sabemos que o amor é uma lei e um sentimento que une as pessoas, lembremos-nos que o ódio, ele é uma violação a essa lei de amor que prende as pessoas, algema as pessoas. Assim como as pessoas que se amam se unem por uma forma deliberada de desejo de estar junto, as pessoas que se odeiam e se comprometem, elas criam dependências obrigatórias, compulsórias, de prisão mental. Por isso que, quando nós temos inimigos, nós não conseguimos nos separar mentalmente deles. Fisicamente, podemos nos distanciar, podemos fugir dos inimigos, mas mentalmente, enquanto nós não nos libertamos através do perdão, da corrigenda, do amor, nós estaremos algemados a esse espírito catalogado como inimigo. E poderá, em sucessivas reencarnações, estarmos vinculados a reencarnar no mesmo ambiente, em mesmas experiências, no mesmo lar, na mesma família. Assim é em relação aos espíritos desencarnados que nos influenciam. Eles estão presos a nós por deliberações nossas ainda, para mantê-los conosco, através dos nossos sentimentos que aprisionam os espíritos em nós. Assim como existem casos que os espíritos se aproximam de nós em razão da identidade, da harmonia, da sintonia dos nossos pensamentos para com os dele. Então, nós temos uma forma de pensar, nós temos uns desejos, e por terem similitude com o dos espíritos desencarnados, eles se aproximam e vão nos alimentar nessa mesma sintonia, com esses mesmos pensamentos, potencializando em nós aqueles desejos inferiores que nós carregamos, que nós trazemos muitas vezes. Pois bem, quando nós falamos no início acerca da mediunidade, nós falamos que mediunidade também é uma relação, um processo que relaciona-se na influenciação de mentes de espíritos. Então, nós percebemos que mediunidade é um dom, é uma faculdade que permite que nós nos comuniquemos e possamos ser os intermediários dos pensamentos dos espíritos aqui na Terra. Ser médium, então, é
ter a possibilidade de ser um intermediário para expressar a vontade de outras mentes, já desencarnadas, aqui na Terra. Pois bem, como nós, aqui na Terra, estamos de passagem e somos espíritos eternos, que pertencemos na origem ao plano espiritual, todas as pessoas, sem exceção, que se encontram reencarnadas no planeta Terra, possuem contatos diretos com a espiritualidade. Por isso que todos nós somos médiuns, porque estamos em contato direto, recebendo as influências do mundo espiritual que se retratam aqui na Terra. Não existe alguém no planeta que não tenha o contato e a influência dos espíritos desencarnados. Nós, quando dormimos, entramos em contato direto com o plano espiritual através do desdobramento do nosso espírito do corpo. Nós constantemente estamos recebendo intuições de mentes desencarnadas que interferem nos nossos processos de cognição, de pensamento, de raciocínio, de decisões, que muitas vezes nós achamos que são meras inspirações, insights mentais, mas é uma comunicação nossa com espíritos e mentes desencarnadas. Agora, a mediunidade, ela pertence ao espírito, mas ela se manifesta em razão do nosso organismo. Por isso que a mediunidade se manifesta em nós encarnados, graças ao nosso corpo, porque a mediunidade ela é orgânica. Assim como a inteligência é do espírito, a manifestação dela depende do órgão material que é o cérebro. Por isso que a nossa inteligência ela não está no cérebro. Mas sem o cérebro, a inteligência do espírito não se manifesta na matéria. A mediunidade, ela só se manifesta aqui na Terra em razão da existência do nosso corpo, que possui órgãos específicos que produzem a manifestação mediúnica, que é a manifestação do além, através de nós, interpretando-a em diversas formas e mecanismos, a vontade dos espíritos aqui na Terra. Entende-se, inclusive, que uma das glândulas responsáveis ao processo mediúnico é a glândula pineal, que ela é uma glândula que seria responsável de estabelecer, então, a ligação do nosso corpo na percepção com a espiritualidade. Agora, se a mediunidade, em cunho geral, todos nós a temos, a mediunidade ostensiva, aquela que é a mediunidade de um tarefeiro no exercício do processo do trabalho mediúnico, ela, então, diferenciadamente de um para o outro, pode ser que alguém tenha uma mediunidade ostensiva que vá trabalhar na mediunidade diretamente, especificamente, e outros não. Outros têm uma mediunidade estática e outros possuem a mediunidade dinâmica, como o Herculano Pires havia definido. Todos são médiuns, mas ostensivamente alguns a possuem numa potencialidade que é para o exercício mediúnico, e outros possuem de uma forma estática, que apenas é a relação padrão nossa para com o além. Por isso que o processo mediúnico não depende que a pessoa seja médium para estar sendo influenciada por espíritos. Porque se todos são médiuns, todos podem ser influenciados por espíritos, independente da pessoa ter uma mediunidade ostensiva, um potencial que a pessoa enxerga, pode psicografar, pode ouvir espírito, uma mediunidade ostensiva. Ou a mediunidade estática, que é aquela que é inerente do corpo nosso ao reencarnar, que estabelece os padrões de relação nossa com o além, porque somos espíritos reencarnados. Seria isso.
E vejam o que seria também muito interessante a gente estabelecer, que a mediunidade, deixa eu separar, ela sempre desenvolverá em nós essa relação de buscar e identificar quando nós estamos trazendo pensamentos de mentes externas. Quando uma pessoa é obsediada, muitas vezes acredita que essa pessoa, então, tenha aflorado uma mediunidade ostensiva. Então, a pessoa começa a ter um comportamento onde ela demonstra estar sendo influenciada por uma mente obsessora e imediatamente acredita que ela é médium. Então, o perturbado, ele passa a ser classificado como médium. É o caso daquela pessoa que chega no centro espírita e fala, olha, estou perturbado, ouço voz, eu não durmo de noite, tem hora que eu acho que eu estou ficando louco, tem hora que eu me transformo e eu perco a minha consciência, um estado obsessivo bem de perturbação. Muitas pessoas, a primeira coisa que dizem a ela é o seguinte, você é médium. Porque ela está narrando fenômenos obsessivos que retratam a interferência de espíritos na vida dela e ela passa a ser classificada como médium. Temos que tomar cuidado com isso. Divaldo Pereira Franco, no livro Mediunidade e Consciência, ele nos fala que uma pessoa obsediada, ela passa a ter fenômenos nervosos que não se confundem com fenômenos mediúnicos. Tanto é verdade que, tratada a pessoa e cessado o processo mediúnico, ela poderá voltar à vida normal e não ter mais os fenômenos mediúnicos ostensivos que a classificariam para um trabalho mediúnico aqui na Terra. Ela se equilibra e volta à vida normal. E nem por isso vai trabalhar na mediunidade. A perturbação obsessiva a colocou numa situação onde os fenômenos eram resultado do desequilíbrio mental e não fruto do indício de uma mediunidade que se aflorava para um trabalho mediúnico. Esse é o cuidado que nós temos que levar em conta para nunca levarmos para um trabalho mediúnico as pessoas perturbadas em estado obsessivo. Muitas vezes leva uma pessoa para uma reunião de desobsessão, de doutrinação, para que ela, entre aspas, desenvolva a mediunidade, quando, na verdade, o que ela precisa é se equilibrar, se tratar para buscar a sua paz interior, o seu controle emocional, o seu controle mental e psíquico. Então, isso é muito importante que a gente tenha em conta enquanto espíritas. Da mesma forma, nós verificamos pessoas que chegam ao centro espírita e sempre acreditando que estão sendo perturbadas por obsessores. E é verdade. Se os espíritos dizem para Kardec que nós somos influenciados muito mais do que imaginamos pelos espíritos, e lembrando-nos de Paulo de Tarso, quando fala que nós constantemente vivemos sob uma nuvem de testemunhas, todos nós estamos constantemente nos relacionando com espíritos. Agora, permitir entregar-se a essas influências ao ponto de essas influências corromperem a nossa saúde mental é outra coisa. Quando isso acontece, nós sempre achamos que somos os coitados que viraram joguetes nas mãos dos espíritos. E nem sempre é verdade. Muitas vezes, os resultados das nossas perturbações são decorrentes das nossas más escolhas.
do sustento dos nossos vícios e da permanência das nossas imperfeições. E nós passamos a sustentar, a alimentar a presença dessas entidades que se coadunam, se identificam com esse padrão vibratório que nós nos encontramos. E muitas vezes a pessoa chega ao centro espírita e ela pede ao orientador, ela pede no atendimento fraterno, ela implora à espiritualidade que seja afastado o obsessor, quando não se fala ser tirado, arrancado, tirado, entre aspas, o encosto, que é um termo vulgar, muito utilizado desde o do começo dos processos mediúnicos e medianímicos das religiões, inclusive afrodescendentes, né? E o orientador, ele poderá dizer a essa pessoa que se encontra obsediada que afastar os espíritos é paliativo. Arrancar o obsessor é paliativo. Porque o obsessor ele só existe quando ele se alimenta nos padrões vibratórios que nós oferecemos. Então, o obsessor não é para ser afastado, não é para ser arrancado, é um irmão nosso a ser tratado. Agora, a interferência nociva dele na minha vida depende de mim, não dele. Eu quero que o obsessor seja afastado, mas ele só se afastará efetivamente se eu mudar o padrão vibratório para com ele. Eu sairei da faixa vibratória que ele se encontra e ele não mais irá influenciar diretamente a minha mente. Então, dentro de um centro espírita, eu poderia escutar do orientador que eu tenho que mudar o padrão vibratório. Como que eu mudo? Se eu sei a causa de inimizade que eu tenho para com o espírito, o orientador poderá dizer que eu tenho que perdoar. Se eu não sei, o orientador poderá falar que eu tenho que buscar prece a essa entidade, que muitas vezes eu quero que afaste, quero que tire, sem carinho, sem amor, sem sentimento, que é um espírito que está ali. O orientador poderá falar que eu tenho que mudar o padrão vibratório com novas leituras, que eu tenho que aproveitar meu tempo mais com coisas positivas, que eu tenho que praticar o bem, que eu tenho que servir o meu semelhante, para que essas ações provoquem em mim uma mudança vibratória, onde as vibrações dos espíritos não mais sejam perniciosas para a minha saúde mental. Mas não é isso que eu queria ouvir do orientador no centro espírita. Eu queria que ele desse um passo e arrancasse o espírito. Agora, eu vou ter que voltar para casa e entrar num monte de lição de casa para fazer evangelho no lar, ter que ler livro. Não, eu queria ir no centro espírita para arrancar o obsessor e voltar para casa para ter minha vida. Eu não quero mudar minha vida. Eu quero ser do jeito que eu sou. Eu só quero que, se alguém fez um trabalho feito para mim, se tem algum espírito me acompanhando, eu quero ir no centro espírita para que arranque ele de mim. Afaste o espírito de mim. Não é assim. Nós estamos chegando no momento que temos que amadurecer. Amadurecer. Amadurecer espiritualmente. É chegado o momento onde nós temos que perceber que nós não podemos mais tratar os espíritos obsessores à conta de entidades que não têm nome, que não têm história, não têm passado, não têm família, não têm vínculo conosco, e como se nós fôssemos refém a essa entidade que nós não temos nenhum sentimento para com ela. Nós temos que entender que tudo faz parte de um processo, de um contexto muito grande, e que são oportunidades que nos são colocadas constantemente
quando estamos sob a influência de algum espírito, para que nós reanalisemos quem somos nós, como estamos vivendo, onde estamos frequentando, o que temos falado, o que pensamos. É nessas análises que verificaremos se nós também não somos cúmplices da obsessão, parceiros da obsessão, por sermos partícipes dos processos obsessivos, que nos entregamos a isso. E vejam, a obsessão, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele cria um estudo classificando-a para melhor entendimento didático. E é interessante que Kardec, então, divide o processo obsessivo de 3 formas, de acordo com o grau de intensidade. E Kardec fala que toda obsessão inicia com um pensamento simples. Um pensamento que vem à mente, que a gente não sabe de onde, que é um pensamento que vem para que nós façamos ou deixemos de fazer tal coisa que nós sabemos ser errado. É um pensamento de desleixo, é um pensamento de tentação, é um pensamento simples. E Kardec fala que quando nós temos consciência desse pensamento, nós temos consciência que vem um pensamento que não é bom, que provavelmente está vindo de fora. Kardec classifica esse momento como uma obsessão simples. Então vejam, na obsessão simples, nós sabemos muito bem que houve uma interferência de um espírito na nossa vida. Nós temos consciência que aquele pensamento simples, ou aquela circunstância que nós estamos nos envolvendo, trata-se de possível interferência de um espírito em nossa vida. Essa consciência faz com que nós, então, nos alertemos para frear, para ponderar e vigiar para não enveredarmos ao erro. Não nos entregarmos à má intuição. Essa obsessão simples, então, ela nasce de uma forma pequena, mas onde nós temos consciência de algo negativo que veio de uma mente externa. É a mesma coisa quando nós estamos no relacionamento material, aqui na Terra, entre pessoas encarnadas, e uma pessoa no serviço nos convida para fazer uma coisa errada, sugere que a gente faça uma coisa errada, ou somos convidados para dividir um vício. A gente tem consciência que está errado. A gente tem consciência que está vindo de uma terceira pessoa. E naquele momento nós temos todos os recursos para tomar a melhor decisão. De dizer não, de não fazer, porque ainda temos um controle muito grande de nós mesmos. Mas Kardec fala que, a partir desse momento, se a pessoa não souber frear, por ter consciência que algo externo está influenciando-a, ele poderá entrar num segundo momento da obsessão, que é a sua gravidade, a sua potencialidade maior, que é a fascinação. A fascinação é um grau obsessivo, que deixa de ser uma obsessão simples, é quando nós nos entregamos à interferência externa e perdemos a consciência de que forças externas estão nos prejudicando ou querendo nos prejudicar. Na fascinação, eu não tenho mais consciência de que um pensamento, o convite, a intuição veio provavelmente de um espírito ou de uma mente externa. Na fascinação, ao contrário, eu nego que eu estou sendo obsediado. Eu nego que as minhas decisões estão sendo interferidas por forças do além, ou forças ocultas, ou forças espirituais. Kardec fala no Livro dos Médiuns que na fascinação nós paralisamos o raciocínio, nós nos entregamos à vontade do espírito.
Como que identificamos a fascinação? Simplesmente quando nós negamos que estamos obsediados. Enquanto na obsessão simples nós identificamos que houve um processo obsessivo em andamento, opa, esse pensamento não é meu, eu não sou assim, eu não quero fazer isso, deixa eu tratar de fazer uma prece. Essa é a obsessão simples. Eu tenho uma crise de cólera, eu tenho uma crise de violência e detecto, puxa vida, isso aí deve ter sido interferência externa, deixa eu me cuidar. Essa é a obsessão simples. Quando eu perco esse raciocínio e eu começo a achar que tudo que está acontecendo é normal e eu me entrego, não mais acreditando que tem forças externas, mas porque a minha vontade passou a ser diferente. Não, agora eu me entreguei ao vício porque eu quero agir no vício. E se alguém fala, Gustavo, você não era assim. De uma hora para outra você começou a ter um comportamento estranho. E eu, de jeito nenhum, eu sou assim mesmo, é que eu cansei de tal coisa, começo a justificar. E a pessoa chega a falar para mim, Gustavo, será que você não está envolvido em companhias espirituais que estão te prejudicando? Eu nego. Não, eu não tenho companhia nenhuma. Eu sou assim mesmo, que eu cansei de ser bonzinho, que eu cansei, e começo a justificar. Essa é a fascinação. Eu fico fascinado. Na fascinação, todo mundo vê que eu estou errado, menos eu. Na obsessão simples, eu vi que eu estava errado. Na fascinação, eu perco esse raciocínio. É onde a mulher fala que você está estranho, os filhos falam que você mudou, no trabalho você está correndo o risco de ser demitido, no centro você não quer mais saber de ir, você não quer mais saber de fazer prece, daí tudo no Gustavo. Não é possível, você não está bem. Não, é que agora eu sou diferente, eu começo a justificar. Essa é a fascinação. E por último, Kardec fala da subjugação, que é o grau mais intenso do estado obsessivo. Na subjugação, a gente não só perde o raciocínio, como a gente adere e desiste de manifestar a nossa vontade, permitindo que os espíritos assumam diretamente, subjugando a nossa vontade ou o nosso físico, que muitas vezes foi tratado nas literaturas como possessão. Então, a pessoa ela desiste e o estado de influência é tanta em que ela se anula e permite que o próprio espírito a domine, moralmente ou fisicamente. Esse é o grau máximo de obsessão. E vejam, por mais que ela esteja sendo dominada na vontade, tendo seu livre-arbítrio limitado, ela ainda assim o está, porque permite que haja essa subjugação. Nunca nós seremos subjugados por um espírito ao ponto de perder o controle físico, motor do nosso corpo. O mental é aquela pessoa que, no estado obsessivo, fala palavrão, fala coisa que não deve, torna-se violento, ela perde a consciência. Mesmo assim, o espírito dela está ali, apenas desistiu, entregou-se às forças externas. Assim é aqui na Terra. Nós verificamos espíritos em comunidades criminosas, dentro de presídios, ou em relacionamentos de seitas, onde um subjuga o outro, a pessoa passa a ser quase que uma ferramenta, uma marionete para uso de outras pessoas com magnetismo muito forte, que lhe dominam até as ações, os pensamentos, e a pessoa fica quase que uma escrava da outra. É uma escravidão mental por aderência, né? Vamos dizer assim. Walter, eu já falei bastante, eu queria saber de você um retorno. Pode ser? Legal. Ó, Gustavo, está ótimo. Eu acho que esse assunto, ele, na verdade, é inesgotável, né?
Esse assunto, se a gente Sim. for adiante, ele tem tantas vertentes que a gente pode, aqui na classificação de Kardec, cada uma delas a gente pode esmiuçar longamente, e a gente poderia ter uma reunião só a respeito de cada uma delas, né? Só isso nessa classificação. Eu gosto dessas classificações didáticas, porque eu acho que a gente entende um pouco melhor assim como funciona e a gente consegue dividir em graus, né? Então, primeiro, explicando, você foi bem claro a respeito de mediunidade, foi bem claro a respeito do que é a obsessão e os seus graus e como isso influencia no nosso dia a dia e como isso pode ser modificado. E varia muito como a pessoa que está sofrendo essa obsessão, ela entende isso. Porque uma vez que ela entenda que é um processo natural e que depende da vibração, do padrão vibratório no qual ela própria está inserido, a partir do momento que ela compreende isso, ela passa a ter uma facilidade um pouquinho maior de perdoar e ser perdoado, né? E de compreender por que algumas pessoas estão atrapalhando a sua vida, ou até nem estão, né? Às vezes a pessoa realmente ela acha que pode estar atrapalhando a vida dela, no final das contas ela própria está se atrapalhando, né? A gente vê algumas máximas dizendo que para que um obsessor se já basta eu próprio, né? A gente ouve Então, essa brincadeira, né? Que é meio feia, mas é bem real, né? Porque não precisa, muitas vezes, a gente não precisa ser obsediado por ninguém, porque nós mesmos já nos atrapalhamos, né? Então, eu tenho dois questionamentos aqui para você, que foi colocado aqui no chat. Um deles é o seguinte: nós temos, acho que, deixa eu ver se tem mais algum. Tenho dois aqui comigo, não sei se as pessoas colocaram mais algum. Não, são essas duas mesmo. Olha, então é o seguinte: e quando o obsidiado não consegue ficar sem a influência do obsessor? Isso é uma simbiose entre eles? O que acontece nesses casos? Como que a gente pode reconhecer nesse caso? o ser humano, nós, quanto espíritos, nos relacionamentos que nós mantemos, muitas vezes, nós criamos certas dependências de viciações energéticas. Nós nos viciamos à energia de uma outra pessoa, é muito comum isso. E criamos certas dependências viciosas de energia. E é interessante falar disso, porque um processo de dependência de energia viciosa, ela pode prolongar-se não só numa existência, mas percorrer algumas reencarnações, onde os espíritos eles se prendem energeticamente numa dependência viciosa que pode advir de um compromisso de dívida ou de uma parceria criminosa que criou essas dependências. E quando isto acontece, um se alimenta do outro. É muito comum a gente ver aqui na Terra mesmo casais onde a gente se assusta porque dois espíritos vivem juntos, se autodestruindo e não conseguem se separar. É aquela mulher que vive apanhando de um marido violento, mas quando alguém se mete, ela defende o marido porque não vive sem ele. E numa situação que foge à lógica diante do desequilíbrio, mas a gente vê uma dependência energética de vício mesmo, entre um e outro, as pessoas dependendo. E é como se um se alimentasse do outro. Manuel Filomeno de Miranda chega a contar que cria-se uma dependência de tal forma que, se você retira um de perto do outro, rompendo essa intercomunicação energética, você pode provocar um distúrbio orgânico ou levar até o desencarne, porque um já está dependendo da sua sobrevida da energia do outro espírito encarnado ou desencarnado que se encontra alimentando-o. Então, os processos nossos de entrega mental vai muito além do que nós podemos imaginar, porque quando fala de simbiose, é como se
os espíritos se aglutinassem e um passasse a respirar pelo outro, um passasse a pensar pelo outro. O André Luiz, no livro Sexo e Destino, fala que é quando nós pegamos um sapato e vestimos o nosso pé, e a perfeição da adequação do pé ao sapato se torna tão perfeito que um não mais se quer desligar do outro, né, nos processos obsessivos. Então é aquele amor e ódio. Eu odeio, mas não vivo sem. Ele me faz mal, mas eu quero me alimentar constantemente desse espírito. Isso é mais ou menos aquela relação onde a pessoa declara um amor, uma paixão por determinada pessoa, mas é uma paixão que é tanto amor que ele entende ser amor, mas é uma paixão viciosa, que na mesma hora que ele fala que ama, ele pode ter uma crise e matar. Ele pode, na mesma hora que fala que ama, ele pode ter um surto passional e provocar violências perigosíssimas. Isso pode ter uma série de repercussões em termos de surtos psicóticos também das pessoas com essa interrelação, né, malignas, né, entre elas. Agora, o que eu acho importante, o que o Walter falou, é o espírita que tem um conhecimento doutrinário, que lê as obras de André Luiz, que lê Divaldo, principalmente Kardec, ele utilizar os conhecimentos adquiridos para criar muletas em cima do assunto. Então, o obsessor, ele vira uma muleta. O que é a muleta? A muleta é a base de apoio para nós justificarmos e sustentarmos os nossos erros. Então, eu chego em casa nervoso, porque tive um péssimo dia no serviço, brigo com a esposa, e na hora da ira, na hora da discussão, eu acabo falando coisa que não devo. Depois eu ponho a mão na consciência e falo, meu Deus, agora tenho que pedir desculpa. E falei, como é que eu vou me justificar diante de uns atos tão negativos que eu provoquei? Daí eu chego para minha esposa e falo, bem, veja só, aquilo que eu falei para você agora há pouco de uma forma tão violenta, não fui eu. Eu estava sob a influência de um obsessor, e esse obsessor me levou agora, eu consegui fazer uma prece, vamos dar as mãos. Quer dizer, o obsessor muitas vezes estava fora e falando, sobrou para mim, né? Muitas vezes é nós, os responsáveis, e jogamos nas costas dos obsessores as nossas peculiaridades negativas que nós não queremos modificar. Esse conhecimento, o que precisa ser utilizado como uma ferramenta, né? Não como uma muleta. A gente entende assim, a muleta no sentido pejorativo como uma justificativa do porquê eu fiz aquilo, mas na realidade a culpa é minha, na realidade eu é que tenho meus defeitos e executei. Agora, se a gente usa como uma ferramenta de melhora de evolução, aí você passa a reconhecer o que aconteceu e poder pedir mudança. É o caso, viu, Walter, nas reuniões de obsessão, de doutrinação a espíritos que nós realizamos há muitos anos na Casa Espírita, existe caso em que nós recebemos a visita de um espírito obsessor que se comunica através dos médiuns e ele é doutrinado. Conversa-se com ele para demovê-lo daquele processo de vingança, para que ele perdoe. E o que eu acho interessante é que muitas vezes o que mais atrapalha o atendimento e a mudança do obsessor é o obsediado. Porque o obsessor ele quer se desligar, ele está reconhecendo que precisa mudar, e o obsediado continua prejudicando-o mentalmente, atraindo-o, fazendo com que ele não consiga se desligar daquela faina dele de comportamentos errados ou de provocações, porque o obsediado não faz as mudanças. E muitas vezes o obsessor quer fazer as mudanças e se tem o pior obstáculo, o próprio obsediado que está sendo ajudado nas reuniões. Ô, Gustavo, né? E os espíritos, segunda questão seria o seguinte, os espíritos zombeteiros, eles são considerados obsessores? Então, aí nós teríamos que pegar o conceito de obsessão. Quando nós falamos o conceito de obsessão, obsessão é a ação persistente de um espírito inferior que exerce sobre outro indivíduo.
Então, qual é o conceito de obsessão? É toda influência negativa de um espírito para um outro espírito. É toda influência mental para uma outra mente. Se o espírito inferior é zombeteiro, se ele é um aproveitador oportunista, ou se ele é um inimigo secular, comprometido por experiências do passado, ou, um caso fortuito, de sintonia, de porta de bar, é trabalho obsessivo. Houve uma mente influenciando de uma forma negativa a outra mente. Então, a causa da obsessão, ela pode ser fortuita, por similidade. O obsessor está ali só porque ele coaduna com aquilo que você pensa, os atos que você está praticando, com suas vibrações. Ou ele pode ser um obsessor que está ali porque ele está vinculado a você por experiências do passado, por ações que você fez ou deixou de fazer no passado. Então, não importa a origem. Lógico que o obsessor fortuito é mais fácil de ser tratado, doutrinado, orientado, porque ele está ali de carona nas suas emanações mentais. Enquanto que um obsessor secular, um obsessor que ele tem raízes nas experiências vividas com você, são emaranhados mentais que têm que ser de uma forma muito mais complexa, desatinadas, desenlaçadas, trabalhadas, para buscar diluir a vingança, o ódio, a revolta. Aí são processos que podem demorar anos, décadas, séculos, ou várias existências, inclusive. Gustavo, uma última questão é o seguinte: você participa das sessões e dos trabalhos de desobsessão com frequência, e outras pessoas aqui também trabalham. Existe, por exemplo, a possibilidade do doutrinador, explica para a gente quem é, o que significa o doutrinador para quem não sabe, dele ser cobrado, por exemplo, numa reunião de desobsessão, porque, afinal de contas, todos temos dívidas, todos temos nossos pontos fracos e já vivenciamos diversas encarnações. E existe a possibilidade, por exemplo, de um irmão vir nos cobrar, por exemplo, numa reunião onde o trabalho justamente é direcionar esse espírito obsessor? Toda reunião de desobsessão, de doutrinação, ela é um grupo de pessoas que se reúnem, onde há os médiuns, que são aqueles que irão diretamente trazer as manifestações, vão ser os intermediários para que as entidades possam se manifestar. Haverá aqueles que irão ajudar na sustentação do ambiente, na vibração, para que o ambiente esteja harmonizado através de preces e pensamentos ou doação de energias. E há aqueles que são os responsáveis de receberem as intuições necessárias para conversarem com as entidades, com os espíritos que se manifestam. E eu gostaria só de fazer rapidinho, viu, Walter? Fazer uma observação que é muito interessante. Os espíritos, eles vêm à Terra, através dos médiuns, para serem doutrinados. Antes do espiritismo, como é que esses espíritos eram socorridos? Não havia reuniões de desobsessão antes da existência do espiritismo. E da mesma forma, por mais que haja espíritas no Brasil, se a gente for analisar o mundo como um todo, as reuniões de obsessão são pouquíssimas diante dos processos obsessivos. E como é que toda essa gama de perturbações obsessivas que envolvem todo o planeta Terra são atendidas se as reuniões de obsessão são muito insignificantes perto da demanda que exige? Então, vale nós buscarmos Manuel Filomeno de Miranda, onde ele nos narra que a espiritualidade possui os recursos necessários para fazer os trabalhos de terapêutica desobsessiva no plano espiritual. Essas reuniões que nós realizamos dentro dos centros espíritas podem ser realizadas da mesma forma no plano espiritual com médiums, porque muitas vezes o padrão vibratório do espírito obsessor ele está tão fora da dimensão vibratória da reunião
que necessita no plano espiritual de médiums para que manifestem, recebam a manifestação dos espíritos. E Manuel Filomeno Miranda nos fala que, através do conhecimento que a doutrina nos trouxe, permitiu-nos realizar essas reuniões que são realizadas no plano espiritual, aqui na Terra, com os médiuns preparados aqui na Terra, a fim de que nós, aqui reencarnados, passemos a ter também as experiências do aprendizado e das lições nesse trabalho que é de caridade, de exercício do bem no atendimento aos nossos irmãos. Agora, a pergunta do Walter refere-se a essa abordagem onde nós estamos sempre vulneráveis e na sensação de que os espíritos, por serem desencarnados, eles têm um conhecimento e uma visão das nossas inferioridades, da nossa essência, onde nós estaremos sempre vulneráveis aos ataques ou desmascarados, de uma certa forma, diante dos processos de atendimento e de socorro no plano, nas reuniões de obsessão. Mas levemos em conta que o servidor do Cristo, o servidor do Evangelho, ele não precisa ter a patente alta da evolução ou da perfeição para se fazer o trabalhador do Evangelho na Terra. Muito pelo contrário. Simão Pedro inicia um trabalho em nome de Jesus, fundando a primeira igreja em Jerusalém, praticamente em seguida ao momento em que ele negou Cristo 3 vezes. E constantemente ele foi julgado pelos judeus ou até pelos seus companheiros de ideal como o homem que traiu Jesus também, além de Judas, por tê-lo negado na hora extrema. E Pedro se fez o maior discípulo, o mais valoroso, que foi que sedimentou a pedra do Evangelho para que fosse construído a igreja espiritual de Jesus. Nós somos espíritos imperfeitos, mas quando nós trabalhamos para servir ao Cristo, nós não estamos mais trabalhando para atender às nossas particularidades, mas para servir ao Cristo, e o Cristo é perfeito. Então, no trabalho de obsessão, o doutrinador que fala, ele fala em nome do Cristo, e o Cristo é perfeito. Ele fala em nome do Evangelho, o Evangelho é perfeito. Nós somos imperfeitos. Por isso que nós ali nos encontramos como irmãos dos nossos queridos amigos que se encontram em estados de perturbação, onde nós também trazemos defeitos, trazemos processos obsessivos, trazemos mazelas, vícios, erros, mas trazemos também a vontade de servir ao Cristo. É isso que vale. Ótimo, muito bom, muito bem explicado, muito bem, obrigado. Gente, tem mais algumas 2 ou 3 perguntas, mas a gente, pelo avançado da hora, vai deixar para um outro momento a respeito disso. O Gustavo sugeriu para que a gente leia no Livro dos Espíritos o capítulo que fala a respeito de obsessão, onde ele tem aquela escala interessante para que a gente leia e entenda. Porque uma das perguntas foi sobre fascinação. Pode falar, diga. Eu só queria, já que vamos concluir, eu gostaria de concluir com um fechamento, viu, Walter? Pois não, pois não. Perdoe. A gente fala do processo obsessivo e a gente sempre gosta de concluir através da terapêutica obsessiva. O que a doutrina espírita nos fala para que nós consigamos tratar da obsessão? Então, eu gostaria de encerrar com uns 2 apontamentos. Um é no livro A Gênese, onde Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, ele trata do processo de tratamento da obsessão. E ele compara a obsessão como uma doença moral. E ele compara essa doença moral a uma doença física. Como que se trata uma doença física, uma imperfeição física que assola o nosso corpo? Com medicamentos e com recursos necessários
físicos ao corpo. E ele faz a analogia à obsessão e narra nesse processo como se trata o medicamento moral. E eu só estou, por falta de espaço de tempo, eu estou só fazendo alusão para que mergulhem na Gênesis, no capítulo 14. E no livro Meditações Diárias, de André Luiz, Psicografia do Chico, André Luiz fala, se você está sentindo ou percebendo que encontra-se em situação de processo obsessivo, o André Luiz conclui um raciocínio nesse livro, que chama Terapêutica, o capítulo Desobsessiva. Ele fala que tem duas atitudes que poderão tratar e fazer com que nós nos equilibremos no processo obsessivo. Primeira atitude, estudar muito, estudar e raciocinar. E ele fala, estudar a fim de que nós venhamos nos instruir, ter o conhecimento do processo para que nós consigamos, então, trabalhá-lo. Segunda atitude, servir, trabalhar no bem, fazer a caridade. Por quê? Se você se instruiu, somente na caridade você vai ter o merecimento para poder mudar o padrão vibratório e receber a ajuda verdadeira. E André Luiz encerra um raciocínio maravilhoso ao dizer ao final do seu ensinamento que nós podemos evitar que a ave de rapina cruze sobre nós. Então, o André Luiz está dizendo o seguinte, nós não podemos evitar, quando nós estamos andando, que um gavião voe sobre a nossa cabeça. Nós não temos, muitas vezes, o poder de evitar que esse gavião fique voando sobre nós. Mas todos nós temos o poder de evitar que esse gavião venha e faça ninho na nossa cabeça. Se nós não podemos evitar que ele voe sobre a nossa cabeça, nós temos o poder de evitar que o gavião faça ninho sobre a nossa cabeça. Agora, eu deixo com o Walter o encerramento. A Rosângela está perguntando qual capítulo do Livro dos Espíritos ela pode se direcionar para ler isso, Gustavo. Então, eu vou colocar aqui para ela, que trata da interferência dos espíritos na vida corporal, que chama o capítulo. Está aqui. É o capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ótimo. Boa referência. Tá? E junto com o capítulo 14 da Gênesis, então, para quem quiser se referendar, é isso. Na verdade, quando nós quisermos trabalhar e estudar o processo obsessivo, o livro indicado é o livro dos médiuns. Tá? Ali Kardec trabalha especificamente o tema mediunidade e obsessão, no livro dos médiuns. Tá? O livro dos espíritos, ele traz uma linha geral do processo de influenciação dos espíritos na nossa vida, não só através da obsessão, mas de diversas circunstâncias que nós nos relacionamos com os espíritos, em diversas circunstâncias. O livro dos médiuns trabalha a mediunidade equilibrada e desequilibrada, os mecanismos mediúnicos e os processos obsessivos. Tá ótimo. Gustavo, muito obrigado, foi muito elucidativo. Tenho certeza que as pessoas que participaram aqui conosco sentiram aí a energia que permeou a nossa conversa. O que você passou para a gente foi muito valioso. Eu acho que a gente acaba caindo realmente no conhecermos a nós mesmos, né? Como sempre, a gente acaba, em todos os assuntos, nos traz que o autoconhecimento é o início de tudo, né? Então, essa é a questão. Então, ok, Gustavo, eu vou passar o microfone aqui para a gente, vamos abrir o microfone para a Rita, que vai fazer a nossa oração final, agradecendo a presença de todos, agradecendo muito a presença do Gustavo, que foi muito gentil em aceitar, passar para a gente todo esse conhecimento. Ele vai ter outras participações também em outros temas. A gente gosta muito quando as pessoas se manifestam e trazem a sua experiência do dia a dia, muita gente experiente. O que eu estou tentando fazer é congregar conhecimentos das pessoas cuja relação não são caras, e aqueles que conseguem
um tempinho para dedicar para que participe com a gente, né? Então a gente vai garimpando aí as pessoas e vai, graças a Deus, conseguindo, e desde 31 de março aí a gente está fazendo, e lembrando que agora já agregou a terça-feira também com o estudo do livro, né, Gustavo, né, que a Fernanda está comandando, e a sexta-feira na casa, a transmissão da casa, sábado também, e quarta-feira a gente está fazendo alguns temas variados em que a mediunidade, por enquanto, predominou, que esse é o terceiro programa sobre mediunidade e o próximo é o último, na semana que vem, depois a gente parte para alguns outros assuntos. A gente achou o mediar é muito importante, porque quando a gente está procurando conhecimento, está procurando conhecimento nas relações, né? Para a gente nos aprimore a nós mesmos e a relação com os outros, né? Com aqueles que a gente precisa aprimorar, com aquele que a gente ama e com aquele que a gente deveria amar também. Então nós vamos agradecer a presença de todos e vamos pedir para a Ana Rita, então, que eu sei que hoje ela está extremamente inspirada, ela já me disse que gostaria muito de fazer essa prece final e que ela tem muito a acrescentar, a espiritualidade está toda lá na casa dela junto com ela, aí estão todos assistindo ao Zoom com a grande tela espiritual, né, Rita? Então, vou passar o microfone. Deixa eu ver se abriu o seu microfone, né? Você tem que... Eu autorizei para que você abra. Pode clicar. E aí, estão ouvindo? Isso, agora está aberto, agora abriu. Então, a palavra fica com você. A Rita vai finalizar para a gente com a oração final, pedindo uma benção a todos. E nos encontramos, então, na semana que vem, após a Rita. A gente fica com uma musiquinha para se concentrar um pouquinho, tá bom? Então, que fiquem com Deus. Obrigado pela presença e pelo prestígio ao Gustavo, principalmente, que nos trouxe uma informação valiosa. Rita, fica com você. Obrigado. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, mas principalmente os nossos sentimentos a Deus, para agradecer a Ele, a Jesus, pela oportunidade de estarmos mais uma noite reunidos, ligados por nossos desejos de estudar, de crescer espiritualmente. Agradecemos pelas palavras esclarecedoras que servem de entendimento a nós encarnados e também aos desencarnados que estão acompanhando essa reunião também. Desejamos que os bons espíritos envolvam a nós e a todos os nossos familiares, o nosso lar, que seja envolvido em muita luz, com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre. Que sejamos capazes de orar, mas principalmente de vigiar os nossos pensamentos, para nos ligarmos ao alto, ao bem, servindo de exemplo para os nossos amigos desencarnados, que sempre estão próximos de nós, né? Que vigiam, que ficam atentos, tentando nos influenciar. Então, que nós sejamos capazes de ser exemplos para esses irmãozinhos, para que eles sintam em nós o bem, a verdade, para que eles percebam que estamos à procura do caminho de Jesus, o caminho da luz, o caminho da evolução. E com essas bênçãos a todos nós pedimos a permissão a Eurípides Barçanufo para que nós possamos encerrar a reunião dessa noite e sejamos todos envolvidos em muita luz, em muito amor e tenhamos um resto de semana abençoado, todos nós. Que assim seja.